Aula de neurociência. E hoje nós vamos falar um pouquinho como você pode usar a neurociência, mais especificamente a neurociência da aprendizagem, para passar em medicina em 60 dias, né? Passar em medicina usando um método de 60 dias. Vou explicar por que 60 dias, tá? Pode ficar tranquilo. Eu sei que parece pouco tempo de estudo, eu sei que a média é 3 anos para passar em medicina, tá? Não tem problema nenhum. A gente vai falar sobre isso, tá? Fica comigo, eu separei aqui alguns artigos científicos, tá? Então, para a gente poder discutir sobre a neurociência, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo que a neurociência deveria ser ensinada na escola, tá? Então a gente vai discutir bastante sobre essa questão dos conhecimentos neurocientíficos para você conseguir passar em medicina, tá bom? Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, tá bom? Então assim, o nosso objetivo hoje, então, é o quê? Nosso objetivo hoje é falar da neurociência. Esse vai ser o nosso tópico de hoje, tá? Como utilizar a neurociência, né? Os conhecimentos neurocientíficos. Então, assim, como é que você usa, né, a tua máquina, o teu cérebro, para você conseguir passar em medicina, né? Para você conseguir ter mais performance, né? Porque se eu falasse, né, antigamente, sobre a neurocirurgia. As pessoas vão achar, meu Deus, como assim neurocirurgia, né? Fazer uma cirurgia no cérebro. As pessoas iam achar que era algo impossível, né? Que não era possível fazer uma neurocirurgia. E hoje é possível, né? Hoje a gente consegue, a gente sabe que a neurociência é uma coisa comum. A cirurgia, no geral, na medicina evoluiu muito. Só que antigamente a neurocirurgia era uma coisa assim, meu Deus, será que é possível? Será que não, né? Será que é possível fazer uma neurocirurgia? Hoje a gente sabe que é possível. Então, quando eu falo 60 dias, muitas pessoas acham que é impossível, que ninguém consegue, que... Então, o meu objetivo hoje, né, é mostrar para vocês como usar esses conhecimentos, né, que são comprovados aí pela ciência na tua rotina de estudo, do ponto de vista prático, né? Então, como é que eu uso, né, esse conhecimento na minha rotina de estudo, tá? Deixa eu arrumar aqui para eu poder ver. Boa noite. Quanto tempo você demorou para passar no vestibular de medicina, tá? Eu demorei 3 ciclos de 60 dias, tá? Eu desenvolvi um método chamado método atleta da mente. Ele funciona com ciclos de 60 dias, tá? Aí se você multiplicar pelo tempo, né? Um mês tem 30 dias, então 3 ciclos de 60 dias daria mais ou menos ali 6 meses, tá? Não sei exatamente, né? Mas foi esse aí o tempo que eu levei para conseguir passar em medicina, tá? Eu acho que nós temos uma máquina extraordinária, né? Embaixo aqui da calota craniana, e se a gente souber usar ela, a gente consegue quebrar limites, quebrar recordes, né? Como aconteceu com os meus alunos que foram aprovados em medicina, né? Então, por exemplo, eu tenho aluno que passou com 55 dias, eu tenho aluno que passou com 60 dias, eu tenho aluno que, obviamente, passou com mais tempo, né? Precisou de mais ciclos, por exemplo, 4 ciclos, né? Ou seja, 8 meses até conseguir passar, 6 meses, 70 dias, enfim, tá? Então, tenho vários tipos de aluno, mas a ideia é você pensar, se a prova fosse daqui 60 dias eu passaria, né? Você ter essa mentalidade, tá? Essa é a ideia do método, né? Porque ele é baseado na neurociência. Tem os artigos aqui científicos que a gente vai discutir hoje. Então, esse método que eu vou apresentar para vocês, ele é um método que ele é baseado na ciência, né? Então, vamos começar. Ó, a Lara fez, antes de eu entrar nesse tópico da neurociência, vamos responder a pergunta da Lara. Olha que legal a pergunta que ela fez. Boa noite. Você acha que é mais difícil passar ou se manter bem ao longo do curso? Sempre dizem que é muito difícil manter o rendimento na faculdade. Excelente pergunta, tá, Lara? Obrigado aí pela tua pergunta. Vamos lá.
Primeiro ponto, você vai ter que estudar para sempre, tá, Lara? Então, assim, eu estou estudando muito para conseguir passar em medicina. Beleza. Mas você vai ter que estudar para sempre, né? Você vai ter que estudar depois. Hoje você talvez esteja estudando física, matemática, química, né? Os conteúdos do vestibular. Mas você vai ter que estudar para sempre, né? Então, você vai ter que estar sempre estudando, né? Então, é fundamental que você, em um primeiro momento, você aprenda a aprender. Léo, o que é isso? Chama meta-learning, que é você desenvolver uma habilidade cognitiva que vai fazer você dominar os conteúdos. Você vai aprender os conteúdos, né? Então, o que é estudar? Estudar é adquirir conhecimento, correto? Então, se você sentou para estudar e não adquiriu conhecimento, você não estudou. Para você adquirir conhecimento, você precisa de aprendizagem. A aprendizagem é uma ferramenta cerebral para você adquirir conhecimento, você adquirir uma habilidade, você adquirir uma nova competência ou modificar, né? Às vezes você aprendeu que algo é X, mas está errado. Aquele algo que você aprendeu é Y. Então você tem que mudar, né? Então modificar isso é aprendizagem, tá? Beleza. Então eu acredito que o mais difícil, tá, Lara? Assim, na minha visão, né? O mais complicado é você aprender a aprender, né? Porque isso não é ensinado na escola, não é ensinado no cursinho, não é ensinado na medicina. Você vai ter que aprender isso sozinha, tá bom, querida? Então, eu acredito, assim, para mim, o que foi mais difícil foi o aprendizado, tá? Então, quando você aprende como estudar, você tem uma boa técnica de estudo, ou seja, você tem um passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois isso. Então, você tem um passo a passo para adquirir conhecimento, tá? Eu acho que esse é o mais difícil. Quando você dominar isso, quando você dominar esse step by step, você conseguir entender como é que o teu cérebro aprende, como é que funcionam as tuas emoções, ponto. Já eras. Você vai... É como se você tivesse antes com o método tradicional, com a escola, enfim. Ó, presta atenção, Lara. É como se você tivesse antes com Fusca, tá? Imagina que você está dirigindo um Fusca. E agora você desenvolveu técnicas de aprendizagem, você tem um método, você tem performance e agora você está dirigindo uma Ferrari. Então você sai do Fusca e agora você está dirigindo uma Ferrari. É como se isso acontecesse. Por exemplo, eu tenho alunos que têm TDAH, né, foram diagnosticados pelo psiquiatra com TDAH, tomavam Ritalina, por exemplo, e depois que eles implementaram essa metodologia de estudo, eles viram que o método traz mais resultado para eles do que a medicação. Olha que interessante isso. Então, TDAH é o déficit de atenção, inclusive vai ser o meu tema de TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso. Então, na medicina, antes de você entrar no internato, que é os 2 últimos anos, você precisa fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, tá? E o meu trabalho de conclusão de curso, Lara, vai ser sobre TDAH. Então, por exemplo, eu tive alunos que tinham vários problemas, né? E não conseguiam render nos estudos, não tinham resultado nos estudos. E aí, aplicando essa metodologia, eles começaram a ter resultados extraordinários, tá? Beleza? Pessoal, tem várias perguntas aqui, tá? Mas assim, eu vou entrar aqui no tópico neurocientífico, tá? Para contextualizar vocês e segurem as dúvidas, tá? Segura a tua dúvida e aí depois eu vou ler aqui as dúvidas. Ó, o pessoal perguntou aqui do tratamento do TDAH, tá? Eu vou falar, tá? Sobre o tratamento do TDAH, bem tranquilo, tá? Então fiquem comigo até o final que eu vou falar do TDAH. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que é neurociência, tá? Então, a neurociência é a ciência que vai estudar o funcionamento do cérebro, tá? Simplificando tudo aqui para facilitar a vida de vocês. Neurociência estuda o funcionamento do cérebro, tá? Vamos lá. Dentro da neurociência, a gente vai ter um ramo da neurociência, que é a neurociência da aprendizagem. Ou seja, ela estuda os mecanismos cerebrais do aprendizado.
Então, os neurocientistas, que são aquelas pessoas que passam a vida inteira deles dentro de um laboratório pesquisando como é que o cérebro humano aprende. Desde lá da época das cavernas, né? Como é que o ser humano foi aprendendo? Porque se tu pegar hoje, por exemplo, para subir um prédio, você tem a engenharia, você tem os livros de engenharia, você tem os softwares, você tem toda aquelas ferramentas para você construir. Mas imagina como é que era antes, quando não tinha livro, quando não tinha conhecimento, como é que foi construído a engenharia, como é que eles levantaram prédios, como é que eles levantaram castelos, como é que foi desenvolvendo? Uma pessoa tinha um problema, que era construir uma casa, né? Não existia casa, então morava nas cavernas e eles queriam desenvolver uma casa, criar um abrigo ali, né? E aí foi desenvolvendo esse conhecimento. Depois veio a matemática, veio a questão dos ângulos, veio a geometria, veio a física, foi vindo a ciência, as ciências foram nascendo. Então imagina que o cérebro humano, ele desenvolveu essas habilidades, né? A gente, ao longo dos anos, né, dos milhares de anos, a gente foi desenvolvendo essa habilidade de aprendizagem. Para quê? Para adquirir conhecimento, né? Adquirir esse conhecimento através da aprendizagem, guardar esse conhecimento, recuperar ele para mim poder contar para outra pessoa depois e passar esse conhecimento de geração em geração. E além disso, né? Além disso, eu poder resolver problemas, né? Poderia ser lá a casa, eu quero construir uma casa. Eu quero contar quantas ovelhas eu tenho aqui, né? E foi desenvolvendo a matemática. Então imagina que naquela época não tinha livro, né? Não tinha o Google, não tinha um professor para te ensinar. Então era um problema que tu tinha que resolver, né? Então, se a gente pegar do ponto de vista prático, como é que o nosso cérebro ele aprendeu ao longo dos anos? Ele tinha um problema, ele precisava resolver aquele problema, né? Contar quantos carneiros ele tinha, quantas vacas ele tinha, né? Quantas maçãs eles tinham, vamos trocar, eu tenho 5 maçãs e tu tem 2 milhos, vamos fazer uma troca aqui? E foi indo, né? E aí foi se desenvolvendo, né? O conhecimento, a aprendizagem, tá? Então, por exemplo, neurociência, então, é quando eu quero saber, né? Então, qual que é o veículo para mim aprender, né? Será que é ver videoaula? Será que é praticar? Será que é fazer mapas mentais, né? Então, por exemplo, tem esse artigo aqui científico que ele tentou responder essa dúvida aqui, né? Então, ele pegou, fez um estudo de neuroimagem no cérebro, né? Então, eles fizeram um estudo de neuroimagem e buscaram entender qual que é a melhor técnica de aprendizagem, como é que o cérebro aprende mais, né? Então, a gente pega um grupo de pessoas, divide esse grupo de pessoas, um vê videoaula, o outro pratica, o outro faz questões, o outro faz prova, e compara deles qual que passa em medicina, por exemplo, né? E a gente vai vendo, do ponto de vista científico, o que funciona e o que não funciona, tá? Por exemplo, vamos pegar o modelo educacional do Brasil, tá? Só para dar um exemplo aqui. Cientificamente falando, você vê videoaula, a tua taxa de retenção é 5%. Então, você reteve, você guardou aquele conhecimento da videoaula só 5%. O resto foi fora, né? E assim, não é o que eu estou falando, é científico isso. Então, imagina aquele cara que quer passar em medicina, fica 3 anos fazendo cursinho. O cara entra no cursinho 8 horas da manhã e sai às 6 da tarde. Então, imagina que a taxa de retenção desse indivíduo é muito baixa, né? E assim, não é o que eu estou falando, é neurociência, né? Comparou o grupo A com o grupo B. Aí vamos ver o que funciona mais, né? O que é melhor, entendeu? O que é melhor? Então, assim, você precisa entender, 5%, né? Videoaula 5%, beleza. Será que não tem algo mais efetivo? Porque eu sempre dou o exemplo, quando eu vou explicar, né, a neurociência, eu sempre dou o exemplo do transporte, né? Então, tinha o cavalo. O cavalo era o transporte que tinha, né? O cavalo é mais rápido do que a pé, sair do ponto A e chegar no ponto B. Depois os caras pensaram, será que eu não consigo criar um carro, né? Um automóvel? Aí criaram lá o primeiro automóvel. Depois veio o trem, né? Não sei se o carro veio antes ou o trem, quem veio antes, tá? Mas enfim. Aí veio o trem, né? Onde eu posso levar mais pessoas, o carro é limitado. Aí depois veio o ônibus. Aí tinha um sujeito lá, né? Ele queria, será que só tem esses veículos aqui? O carro demora demais para me sair do ponto A e chegar no ponto B. Carro é muito demorado, o trem é muito demorado, o ônibus é muito demorado. Será que não tem um veículo mais potente? Será que não tem um veículo mais rápido para mim sair do ponto A ao ponto B, né? E aí, naquela época, tinha evoluído muito a ciência e o cara foi pesquisar, né?
Ele era apaixonado por pássaros, né? Pô, será que se eu criar o avião? Né? Aí os caras criaram o primeiro avião. O primeiro não deu muito certo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí veio o avião, que é o meio de transporte, né? O transporte aéreo, que é o mais seguro, o mais rápido de eu chegar no ponto A. Sair do ponto A e chegar no ponto B. A mesma coisa nos estudos, né? Então tinha aquele modelo lá de professor, do sábio, contar histórias, passar o conhecimento, né? E construiu aquele modelo lá da escola, né? Aquele modelo tradicional, onde você vai para a sala de aula, você é inferior, o professor é superior, né? Então o professor está aqui e o aluno está aqui. Então tem essa hierarquia, né? Você não pode falar, você não pode perguntar. Se você tira 0, você é burro, né? Quem tira 10 é bom, então tu vai meio que rotulando a criança, né? E aí tu vai instalando aplicativos mentais na cabeça da criança, a criança vai se desgastando, a criança vai desacreditando nela, vai achando que estudar não é para ela, e aí por isso que o cara acaba lá empacotando sacolas no supermercado, acaba lá entregando jornal, que nem não foi o meu caso, né? Eu achava que eu era inferior, eu tinha um complexo de inferioridade porque eu ia mal na escola. Olha que louco isso, né? E como você tem essa dopamina social, né? Você quer estar inserido num grupo, é prazeroso você ter amigos, né? As pessoas gostarem de você. Então meio que tu vai se atrofiando. Pô, sou incapaz, sou inseguro, né? Eu já escutei isso de alunos meus que foram aprovados em medicina, que eles tinham esse mesmo sentimento que eu, né? Então, a neurociência, ela questionou muito esse modelo de estudo, né? Pô, será que tá certo isso? Será que isso estimula o cérebro, né? Se a gente fizer um estudo de neuroimagem, será que isso é benéfico? Será que não? Entendeu? E aí foi desenvolvendo a neurociência da aprendizagem, né? Então, ela foi evoluindo. O americano, ele aplicou muito rápido isso, né? No Brasil, a gente vê que a escola é igual, né? O modelo educacional é igual lá do século passado, não mudou nada. E a gente vê, por exemplo, as grandes universidades nos Estados Unidos, elas usam um modelo de educação totalmente diferente do nosso. Às vezes o pessoal associa muito isso a dinheiro, né? Ah, porque eles têm dinheiro. Não, mas tá aí o conhecimento, né? Esse conhecimento é fácil acesso hoje, o conhecimento científico, ele tem, a gente consegue ter mais acesso a ele, né? Foi isso que eu fiz. Então, como eu sabia inglês, eu fui pesquisar o que os melhores do mundo fazem, como que eles estudam, como é que eles aplicam, né, para aprender. Tem, por exemplo, nos Estados Unidos é o MCAT, que é a prova lá para tu entrar no medical school, né? Entrar na escola de medicina lá. Lá é um pouquinho diferente. E tipo assim, eu fui ver quem que é aprovado lá, o que os caras fazem, qual que é a estratégia deles. Eu vi que tava tudo errado o que eu fazia no Brasil, né? E aí a neurociência, ela me abriu, ela mostrou para mim o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, o que eu estava fazendo errado, né? Então, por exemplo, entender o papel das emoções, né? Então a neurociência vai estudar o papel das emoções no processo de aprendizagem, no processo de memorização. Aí tu começa a entender que se você desregula as tuas emoções, você não aprende, você não memoriza. Logo, a minha prioridade não é física, não é matemática, a minha prioridade é as minhas emoções. Se eu tiver as emoções reguladas, eu vou ter saúde mental, né? Saúde mental é você ter a plenitude das tuas funções cognitivas, ou seja, atenção, foco, memória, tomada de decisão, raciocínio lógico. Tudo isso são funções executivas que o nosso córtex pré-frontal faz, que é uma estrutura extremamente sofisticada. E aí, o que acontece? Quando você começa a entender a neurociência, que nem, por exemplo, um paciente que tem uma doença, né? Como é que tu trata a doença do paciente? Você vai para a ciência, você pergunta para a ciência, você vê o que funciona, qual que é o fármaco que funciona para resolver o problema daquele paciente. Né? Não é assim que funciona a ciência? Então, eu vou ver qual que é o medicamento que vai resolver o problema do meu paciente. Beleza. Aí tu vai ver lá qual que é o artigo. Tem o artigo científico comparando o medicamento A, o medicamento B e o medicamento C. Aí eu vou comparar eles, fazer um estudo duplo cego. Aí eu vou ver qual que é o medicamento que funciona mais, né? E aí eu vou ver o artigo, eu vou prescrever para aquele meu paciente qual que é o medicamento que mais funciona para ele. É a mesma coisa nos estudos. Eu vou prescrever para o meu aluno qual que é a melhor técnica de aprendizagem. O que ele tem que fazer na rotina de estudo dele, né? Como que ele cria uma estratégia de estudo interessante. E aí é louco isso. Por quê? Porque aquela pessoa que era considerado burro na escola começa a passar em medicina em 60 dias. O vestibular mais concorrido começa a passar em medicina com meses de estudos, né? Com ciclos de 60 dias em menos de um ano. Aí aquele aluno que era considerado burro na escola
Hoje ele está na medicina, que foi o meu caso. Hoje eu estou no 4º ano de medicina. Faço medicina de graça. Então, assim... E eu era o pior da turma, eu era o mais burro da turma, né? Só que quando eu entendi a neurociência, quando eu entendi como é que o cérebro funciona, eu comecei a ter resultados extraordinários. É como se eu estivesse dirigindo um Fusca, e quando eu comecei a olhar para a ciência, o que funciona, o que não funciona, é como se eu estivesse dirigindo uma Ferrari. Hoje eu aprendo rapidamente qualquer coisa, né? Eu aprendo os conteúdos muito rápido na faculdade. Por quê? Porque eu uso essa técnica de estudo. Então, mesmo estudando, mesmo trabalhando, eu consigo manter um bom desempenho na medicina, entendeu? Eu consigo render nos meus estudos, mesmo estudando e trabalhando e fazendo medicina. Por quê? Porque eu olho para a ciência. Então, eu vejo muitas pessoas que mandam mensagem para mim, pô, Léo, como é que eu estudo? O que eu faço? Eu estudo física primeiro, eu estudo matemática primeiro, né? O que eu faço? E eu vejo que está errado, cara. Tu não sabe nem estudar. Tu quer o que eu estudo? Tu não sabe nem estudar. Primeiro aprende a estudar. E aí muitas pessoas acabam pegando dicas aleatórias no YouTube, coach, gurus, né, que nunca leu um artigo científico. O cara nunca pegou um artigo científico publicado numa grande revista. O cara nunca leu uma evidência científica. Aí fica na internet falando um monte de coisa. Aí o cara vai lá, né? O vestibulando de medicina, ele não, quem falou que está certo? Né? Por exemplo, eu mando o meu aluno estudar por meio de provas. O que o meu aluno vai fazer? Ele vai fazer prova toda a semana. Quem falou? Está aqui o artigo científico. Provando que se tu praticar, tu vai aprender mais. O Wallace falou, se eu tivesse te conhecido antes, tudo seria mais fácil. Wallace, eu entrevistei ontem uma aluna minha e ela falou o seguinte, se eu tivesse te conhecido, Léo, há 10 anos atrás, hoje eu seria médica e já teria feito a minha residência. Cara, Wallace, eu fiquei arrepiado quando ela me falou isso. Eu tive vontade de chorar, cara. E aí eu falei para ela, né, humildemente, eu falei para ela, querida, há 10 anos atrás eu estava chorando na escola, eu tô com 26 anos hoje. Há 10 anos atrás eu tinha 16 anos. Eu trabalhava num supermercado empacotando sacolas, tá? Trabalhava no supermercado empacotando sacolas. Eu estava no 2º ano do ensino médio, eu tinha sido reprovado em história e eu nunca imaginaria que 10 anos depois, né, que 13, 14, 15, 16, 17, 18, que 6 anos depois eu passaria em medicina, né? Passaria em medicina com ProUni 100%, né? Mesmo filho de empregada doméstica, mesmo tendo que estudar e trabalhar, mesmo estudando 4 horas por dia, né? Meu pai é sapateiro, ganha menos de um salário mínimo por mês, né? Analfabeto, né? Não sabe ler, não sabe escrever. Mesmo com todas essas adversidades, dificuldades, eu consegui passar em medicina, né? E depois ensinar isso para as pessoas, poder compartilhar esse conhecimento com elas, nem eu imaginaria, né? Nem eu imaginava há 10 anos atrás. 10 anos atrás eu estava chorando na escola, deprimido, né? Com complexo de inferioridade, me sentindo inferior porque eu não ia bem na escola, e depois ter passado, tá no 4º ano da medicina, né? Nem eu imaginaria, né? E eu fiquei arrepiado quando ela falou isso, né? Porque quando você consegue entender isso, né? Quando você consegue perceber que o problema não é você, o problema é o método, né? E quando você tem um método passo a passo, te mostrando linha por linha o que você tem que fazer, né? E você começa a ter resultados extraordinários. Porque eu tenho alunos que eles falam para mim, né? E o Yuri aqui que mandou a pergunta, né? Eu tenho alunos, não sei para quem que é difícil, Yuri. Para quem que é difícil? Para você? Não sei para quem que é difícil. Porque eu conversei ontem com uma aluna minha que fazia terapia, tomava Ritalina. Yuri, você que está me assistindo aqui, ó, presta atenção. Ontem eu conversei com uma aluna minha, que foi aprovada em medicina há menos de 60 dias. Ela fazia terapia porque ela tinha complexo de inferioridade, ela ia muito mal na escola, tá? Ela tomava medicamento, um medicamento chamado Ritalina, tá? Porque ela tinha problema de ansiedade, tinha problema de concentração, tá? E esse problema de concentração dela não era TDAH,
a concentração dela é porque ela tinha problema emocional. E aí o que ela me fala, Yuri? Olha o que ela falou para mim. Léo, eu vou mostrar depois, né? Vou mostrar esse depoimento dela depois ao longo da jornada, você na medicina, eu vou mostrar para vocês, tá? Ela fala o seguinte, fala assim, a Maria, o nome dela, fala assim, Léo, esse método que tu mostrou para mim fez eu passar em medicina sem ter que precisar do remédio, estudando poucas horas por dia, porque eu seguia um passo a passo, simples, claro e objetivo. E eu nunca imaginei, ela falou isso, né? Ela falou isso. Ela falou isso. Eu segui o passo a passo, simples e prático, e hoje eu estou na medicina. E ela ainda, Yuri, ela enfatiza, eu vou usar esse método que tu me ensinou simples, que qualquer pessoa consegue aplicar, porque é uma etapa 1, etapa 2, etapa 3 é simples. Ela vai usar esse método na faculdade de medicina. Então assim, para quem que é difícil, né? Porque é que nem dieta, se você não segue a dieta não vai funcionar. O método Atleta da Mente, ele não é mágica. Yuri, meu querido, não é mágica, eu não faço milagre, né? Eu sempre falo isso, deixo bem claro para os meus alunos, né? Deixo muito bem claro isso para os meus alunos. Não é mágica, não é um milagre. Eu saí da extrema pobreza, minha mãe era doméstica, trabalha até hoje como empregada doméstica, limpando a privada de outras pessoas. Meu pai até hoje é sapateiro, é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. E mesmo eu tendo vindo de uma família humilde, da extrema pobreza, eu consegui sair de lá. Eu consegui vencer, né? Então, assim, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, independente da onde que você vem, né? E tipo assim, ó, o cara comentou aqui, ó. Sou procrastinador demais. Pois é, Yuri, meu querido, aí eu não faço milagre, né? Se você não aplicar a metodologia, eu não faço milagre, né? Infelizmente, eu não descobri ainda como fazer milagre, né? A pessoa precisa executar ali o método, né, pô? Precisa fazer a parada ali, não acontece, não é um milagre que vai acontecer na vida da pessoa, né? Infelizmente, eu não descobri ainda como fazer milagre, né? E eu acredito que não existe atalho para o sucesso, né? Você tem que trabalhar duro, você tem que se dedicar. Beleza. Então, assim, pessoal, vamos voltar aqui para o tópico neurociência, né? Lembrando, então hoje o tema principal da nossa aula é isso, é neurociência, tá? Vamos lá, neurociência. Então, assim, quando eu entendi isso, né? Eu entendi que eu poderia mais, que eu poderia fazer mais, né? Que nem quando você tá na academia, né? Você tá na academia treinando, né? Você levanta ali 10 quilos. E você está confortável, você está na zona de conforto, pô, 10 quilos, estou fazendo um exercício ali com 10 quilos. Mas se você quiser, você consegue botar mais 10. Só que você não acredita que mais 10 é possível. E aí você bota mais 10 e você, pô, vai. Aí você bota mais 10. Aí tu vai acreditando, você vai fortalecendo, você vai, pô, eu aguento mais. Eu tenho força para levantar. Eu lembro que no CrossFit eu fiz um exercício lá que chama supino, tá? Depois dá um Google ali para você ver. E eu fiz ele com 100 quilos. Eu nunca tinha feito esse exercício com 100 quilos. Mas eu botei 20, aí eu botei 30, aí quando veio eu tava com 80, e quando veio eu botei 100. E eu consegui fazer 2 repetições. Então, assim, muitas vezes a gente se limita, muita gente tem muito bloqueio mental, né? A gente acaba achando que a gente não consegue, enfim. Mas a neurociência, ela mostra, né, vem trazendo cada vez mais estudos, né? Que é possível você treinar a sua mente, você aumentar a tua capacidade de aprendizagem, né? Então não é que nem o número do teu calçado. O número do teu calçado é estático, não é mutável. Agora, os teus neurônios, a tua capacidade cerebral, ela é mutável. Você pode mudar ela através da neuroplasticidade. Então, eu, por exemplo, hoje, se eu voltasse lá na época da escola, com o conhecimento que eu tenho,
com a capacidade cognitiva que eu tenho, com certeza eu teria tido um resultado muito melhor, né? Mas é aquela coisa, né? Não sei se você... Estamos falando de neurociência aqui, né? Mas assim, não sei se você acredita em Deus, enfim, não importa. Mas tem aquela frase, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu tinha que passar por isso, eu tinha que passar por essa dificuldade, eu tinha que ir lá fazer educação física, quebrar a cara, ficar frustrado, ficar depressivo, né? Eu tinha que sentir na pele isso, porque isso me deu vontade para ir buscar uma coisa diferente. Da mesma forma que o cara lá, ele estava insatisfeito com o trem, ele estava insatisfeito com o ônibus, e ele queria, será que não tem um meio de transporte mais rápido? E aí o cara ficou ruminando aquilo na cabeça dele, até que ele desenvolveu o avião, né? E que nem o homem das cavernas, né? Eu sempre dou o exemplo das alavancas, né? Eu lembro que das primeiras questões que eu fiz de física, né, no meu estudo, por meio de provas, eu lembro que era uma questão sobre alavancas, né? Eu nunca mais esqueci alavancas. E aí, imagina que o cara lá, o homem das cavernas, ele tinha uma pedra gigante, ele precisava deslocar aquela pedra. Aí o cara, como é que eu vou? Eu não tenho força, né? Se eu exercer, eu não vou tirar aquela pedra da inércia, né? Tem a força-peso que puxa ela para baixo, tem a gravidade, enfim. Então eu não vou tirar aquela pedra do lugar, porque eu vou precisar exercer uma força muito maior. E se eu botar uma alavanca? Né? E aí surgiu a física, aí surgiu a engenharia, a matemática. Então, assim, percebam que se você não tiver uma dificuldade, você não tiver um problema, o teu cérebro é preguiçoso. Se você ficar vendo videoaula sem ter um desafio, sem pegar questões, pega uma questão, pega uma prova, encara isso como um desafio. Lê a prova, o que eu sei, o que eu não sei? Não sei nada. Beleza, é uma informação, é um dado que a prova está dando para você, que você não sabe nada, né? E aí você pega essa informação e trabalha em cima dela, não sei nada, beleza. Aí você vai fazendo ali a tua estratégia de estudo. Então, assim, a neurociência, ela veio para você entender como é que o teu cérebro funciona, para você entender que você não é burro, que você não foi mal na escola. Anota isso, você não é burro, você não foi mal na escola. É que a escola não soube, ó a dislexia, pessoal. A escola não soube estimular você, tá? A escola, eles que são culpados, tá? A escola que é culpada, anota aí. Quem é culpado é a escola, o cursinho e os teus professores, tá? E muitas vezes não sei se dá para dizer que é culpa deles, porque às vezes o cara nem entende neurociência, né? Mas eu acredito que se a neurociência fosse ensinada na escola, se as pessoas entendessem sobre sistema límbico, sobre as emoções, né? E tipo assim, eu não estou falando algo do nada a ver, não. Isso é feito nos Estados Unidos, é feito na Finlândia, é feito nos melhores sistemas educacionais do mundo, né? Então, assim, isso é feito, é ensinado inteligência emocional, porque eu acho que quando a criança aprende inteligência emocional, ela começa a ter resultados muito melhores na escola, né? Ela entende as emoções dela. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a parte do sistema límbico, né? E eu usava muito uma técnica, chama self-study, para memorizar os conteúdos, né? Porque para memorizar você precisa codificar, você precisa armazenar e recuperar esse conteúdo. E aí, o que eu fiz? Eu lembrava de uma vez que eu briguei com um colega meu, lá da escola, ensino fundamental. O cara me chamou lá, não sei o que, eu saí no tapa com o cara, né? E aí, para mim memorizar, e eu lembrava disso, né? Porque eu quase fui expulso da escola. E aí eu lembrava disso, eu indo lá para a diretora me xingando, me criticando, enfim. E eu tinha essa memória na minha mente. E aí, para me memorizar as estruturas do sistema límbico, né, a amígdala, o hipocampo, enfim, todas as estruturas ali, o hipotálamo, todas as estruturas que compõem o sistema límbico. Aí eu lembrava dessa situação, né? Então, assim, isso vai atrofiando, vai mitigando, né, a tua capacidade de aprendizagem quando você não entende essa tua resposta emocional, né? E eu vejo muito isso nos alunos, né? Você acaba se limitando, você acaba, tem uma aluna nossa, a Lidiane, que ela foi aprovada com 38 anos, tá? Foi aprovada em medicina. Ela tinha um filho pequeno, que é o João. E aí ela conta, tipo assim, que as pessoas perguntavam para ela, tá, mas com quem vai ficar o João? E se tu não conseguir passar?
E se tu passar, o que tu vai fazer? E como é que tu vai se manter? Isso e aquilo. Aí isso gera uma resposta emocional, tu nem faz o vestibular, né? Aí tu já bloqueia ali. Eu lembro que quando eu fui estudar, né? Começar a estudar para passar. Eu lembro que eu encontrei uma menina na rua que eu conheci da época do ensino médio. Ela olhou para assim, nossa, mas o fulano estudou tanto e não passou em medicina. Tu aí, tu foi reprovado em história, matemática, tu vai precisar de anos até conseguir passar em medicina. Então imagina aquilo na tua mente. O que entra na tua cabeça, né? E assim, tem uma metáfora, uma passagem que não adianta você querer controlar o mar. Você nunca vai conseguir controlar o mar. O mar é muito grande. O que você consegue controlar é a tempestade. Então, você não consegue controlar as suas emoções, mas você consegue controlar a tua mente. Você consegue programar a tua mente. Então, as minhas respostas emocionais eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar o que eu vou sentir quando a pessoa me fala que o Joãozinho lá, que estudou na melhor escola, que tinha apoio da família, que não precisava pagar boleto, que estava só estudando, demorou 4 anos para passar em medicina, que fazia cursinho, que fazia isso e aquilo, e ela aponta o dedo para você e fala que você não vai passar porque você foi ruim na escola, que você vai demorar 4 anos, né? Automaticamente eu vou ter uma resposta emocional negativa. Só que aí, o que a neurociência fala? Beleza, teve essa resposta emocional? Entende por que tu teve essa resposta emocional? Ah, eu tive essa resposta emocional porque nós temos uma dopamina social e a gente quer meio que se comparar com outras pessoas. Isso é inconsciente. Beleza. Agora eu vou pegar essa energia, essa raiva, que é uma energia muito poderosa, e vou canalizar ela para mim estudar. Então quando eu pensar em procrastinar, eu vou lembrar dessa pessoa que falou que ia demorar 4 anos para passar. Eu vou lembrar dela e vou canalizar essa raiva no meu estudo, né? E essa pessoa que falou isso para mim não conseguiu passar, foi para Argentina, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Quem ri por último ri melhor. E o mundo dá voltas, né? O mundo não dá voltas, ele capota, né? Então, assim, aquela pessoa que criticou você, pode ter certeza que quando você chegar lá, ela vai morder a língua, né? Ela vai morder a língua, tá bom? Então, assim, quando você começa a entender como que o teu cérebro funciona, como que as tuas emoções funcionam, e você começa a entender que quando você entende isso, e você trabalha em cima das tuas emoções, você começa a ter muito mais resultado, saca? Você começa a render mais nos estudos. E aí você faz em 60 dias o que as pessoas demoram 3 anos para fazer. Léo, tu acredita mesmo que é possível passar em medicina começando do absoluto zero? Acredito. Hoje, eu acredito, né? Léo, tu passou estudando só 60 dias? Eu passei estudando 3 ciclos em 60 dias. A minha prova era só no final do ano. Mas hoje, eu acredito piamente que é possível uma pessoa começando do absoluto zero. Se ela treinar a mente dela, ela consegue. Porque tem uma galera que está indo de Fusca e não de Ferrari. Você tem uma Ferrari aqui embaixo da calota craniana. Só que tem uma galera que está indo de Fusca. Está indo até a medicina de Fusca. E tem algumas pessoas que estão indo de Ferrari. Então hoje eu percebo, né, com todo o meu estudo dos artigos, da neurociência, eu acredito cada vez mais que você consegue fazer em 60 dias o que a galera demora 3 anos. Eu acredito, pessoal. Acredito piamente. Léo, vou conseguir passar em 60 dias? Não sei. Acho que a maioria não vai, tá? A maioria vai procrastinar, a maioria não vai seguir o método, a maioria, assim, às vezes eu vejo aluno meu, o cara fala assim, Léo, teu método não funciona. Beleza. Me conta, por que ele não funciona? Aí eu vou ver o que o cara fez. Eu mando o cara fazer A e ele fez B. O cara passa o dia inteiro nas redes sociais. O cara passa o dia inteiro procrastinando. Assim, eu não faço milagre também, né, pô?
Então, assim, não tem método no planeta Terra que vai funcionar o cara procrastinando o dia inteiro nas redes sociais. Pô, aí não dá, né? Assim, se você quer um milagre, não é aqui que você vai achar. Aqui eu vou mostrar um caminho. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo estaria na medicina, todo mundo passaria. Se fosse, esse dia uma menina comentou, ela falou bem o seguinte: os meus amigos que passaram em medicina não usaram esse mimimi aí que tu tá falando. Eles passaram em medicina com o método tradicional, sentou a bunda na cadeira e estudou. Aí, assim, beleza, concordo contigo. Se fosse só sentar a bunda na cadeira, né, todo mundo teria passado, né? Se fosse só sentar a bunda na cadeira e estudar, todo mundo passaria. Aí eu perguntei para ela, tá, beleza, que interessante, né? Mas, e tu, já passou? Teus amigos passaram, né? Sempre tem aquele, o meu amigo, né? A minha amiga, né? Aí eu, beleza, né? Concordo contigo, cada um tem a opinião, né? Cada um pode falar o que acha, né? E eu, quando resolvi entrar nas redes sociais, crítica não me abala, só é o combustível, né? Recebo críticas desde o primeiro vídeo que eu postei, então não é a tua crítica que vai me abalar, né? Mas aí eu fiquei curioso, né? Perguntei, pô, mas e aí, tu passou? Aí a pessoa, eu fiz 4 anos de cursinho, mas não consegui, tô fazendo enfermagem. Ó, a pessoa fez 4 anos de cursinho, os amigos dela passou, mas ela não. Fez 4 anos, não conseguiu passar em medicina e estava fazendo enfermagem. Que eu vi no Instagram da guria, ela não falou isso, né? Mas eu entrei ali pra curiosidade, né? Aí tava na bio lá da moça lá, enfermagem. Ah, beleza, quer me criticar, né? E eu, às vezes, por exemplo, tem estudante de medicina que fala mal de mim. Beleza, mas eu vou respeitar o cara passou em medicina, né? Ele já chegou lá. Muitas vezes o cara nasceu em berço de ouro, mas pelo menos passou. Aí eu vou, pô, beleza, o cara passou, vou deixar aqui, vou respeitar, né? É aquela coisa, só receba críticas construtivas de quem já chegou lá, né? Então, assim, pô, beleza, é só sentar a bunda na cadeira? Ah, mas por que tu não passou? Aí ela escreveu um texto lá, porque eu fiquei 4 anos, então, assim, quando você começa a entender isso, começa a ter esse conhecimento, né, acerca do funcionamento do teu cérebro, entender que você vai ter uma boa alimentação, né, que nem, por exemplo, vai construir uma casa, precisa do cimento, né, para construir o tijolo, botar o tijolo. É a mesma coisa o conhecimento, a aprendizagem, a memória, precisa de nutrição. Você precisa nutrir a tua mente, nutrir o teu cérebro, precisa ter bons alimentos, precisa ter uma boa alimentação. Então, assim, eu ensino isso no método, né? Nutrição cerebral. Tipo assim, eu vou ver os alunos, não tive resultado com o teu método. Beleza, mas tu teve uma alimentação? Aí eu vou ver o cara come bolo toda hora, pizza toda hora, hambúrguer toda hora. Aí, pô, como é que o teu cérebro vai criar conhecimentos? É só calorias vazias? É só uma alimentação pobre em nutrientes? Não tem vitaminas? Como é que esse cara vai aprender? Entendeu? Aí já está o erro. Aí eu pergunto, como é que é teu sono? Ele fala, Léo, teu método não funcionou. Beleza? Aí eu pergunto pro cara, tá, como é que é teu sono então? Beleza, o método não funcionou, me conta, como é que é teu sono? Aí eu fico mexendo nas redes sociais até das 10 da noite até a meia-noite. Aí bloqueia a produção de melatonina, o cara não pega no sono, vai dormir 2 da manhã, acorda às 7, toma um balde de café. É durante o sono que você tem a consolidação da memória, sono REM, você recupera a tua mente, recupera teus neurônios. Então, assim, se o cara não dorme, ele não memoriza. O Enem é uma prova de memória. Então tá aí a explicação porque tu foi mal no Enem. Pô, ficava mexendo nas redes sociais até de noite, até de madrugada, bloqueava a produção de melatonina. Acordava de manhã cansado, cortisol todo desregulado, tomava um balde de café, ficava mais ansioso ainda. Tá aí a explicação por que tu não passou, meu querido. Tá aí a explicação. E eu não faço milagre, nunca prometi milagre. Eu prometi método. Milagre, em nenhum momento você vai ver eu falando de milagre. Pílula mágica.
pílula mágica, infelizmente, ainda não descobri. Se eu descobrir, pessoal, essa pílula mágica, tá? Eu aviso vocês, tá? Pode ter certeza. Se eu descobrir algum dia essa pílula mágica, eu vou trazer para vocês, tá? Até hoje eu não descobri ela, tá bom? Então, assim, a neurociência, ela mudou a minha vida, ela fez eu entender que eu não era burro, ela fez eu entender que a escola que foi a culpada, e isso fez eu resolver vários problemas que eu tinha, tá? Beleza? Vamos ver aqui as perguntas de vocês, tá? Vamos ver se tá fazendo sentido para vocês. Ó, a Samara perguntou: trabalho mais de 12 horas de plantão. O seu método se encaixa no restante dos horários vagos? Então, assim, o método atendidamente, ele é um passo a passo para você passar em medicina. Vai ter o passo 1, passo 2, passo 3, tá? Como que você vai aplicar isso na tua rotina de estudo? Aí vai depender que horários que você vai ter livre, se você vai conseguir estudar todos os dias, vai conseguir estudar só final de semana, vai depender de vários fatores, tá? Mas o método, Samara, ele foi desenvolvido porque eu estudava e trabalhava, né? Então, os meus alunos que passaram estudavam e trabalhavam, tá? Só que assim, se você trabalha 24 horas por dia, não tem tempo para estudar, aí não tem, você precisa de um tempo ali para poder aplicar o método, tá? No mínimo, assim, para começar 2 horas já tá bom. Se tiver 2 horas por dia líquidas, tá? Não é 2 horas mexendo no Instagram, é 2 horas líquidas. Se você tiver 2 horas líquidas, já é o ideal para começar, tá? Só com 2 horas consegue passar? Eu acho que precisa de um pouquinho mais. Mas assim, para começar, para dar o start, 2 horas é o ideal, tá? Então, tô aplicando 2 horas esse método na semana já é o ideal, já tá top, tá? Mas saiba que no longo prazo você vai precisar de um pouquinho mais, tá? 4 horas acho que é o padrão ouro. 4 horas líquidas, não é 4 horas mexendo nas redes sociais. Não é 4 horas estudando e vendo vídeo no YouTube. Não, 4 horas líquidas. 4 horas líquidas é o padrão ouro na minha visão. Eu acho que mais que 4 horas... Tem pessoas que estudam mais que 4 horas? Tem. Tem pessoas que passam em medicina estudando 4 horas, 8 horas, 10 horas? Tem. Mas eu, na minha visão, com os conhecimentos científicos que eu tenho, eu acredito que 4 horas é o tempo ideal. Eu acho que para você ter consistência, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses até o dia da prova, independente de quanto que falta para a tua prova, para tu ter consistência, para você replicar o padrão ouro, é 4 horas. Quantas horas tem que estudar? 4 horas. 4 horas é o padrão ouro, porque mais... Não adianta você estudar 8 horas num dia e no outro dia procrastinar. Então eu prefiro estudar 4 horas todo dia do que estudar 10 num dia e procrastinar 2. Estuda 10 e procrastina 2. Entendeu? Então, assim, na minha visão, 4 horas é o padrão ouro, para ter consistência. Então, por exemplo, estuda 2 de manhã e 2 de tarde. 2 de manhã, 1 hora de meio-dia e 1 hora de noite, tá? De noite sempre menos, tá? O sol se põe, não é ideal você estudar ou você trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu sempre prefiro fazer as minhas lives aqui com vocês durante o dia, tá? Porque agora é o momento de eu estar descansando, é o momento de eu induzir a produção de melatonina, né? Tá com as luzes apagadas, então agora esse seria o momento ideal para mim estar dormindo, não para aqui estar falando com vocês, tá? Mas, como eu tenho esse propósito, né? Eu quero ter 100 alunos aprovados, né? Só agora, tá, pessoal? Só no mês de janeiro eu tive 3, tá? Eu tenho essa pulseira aqui, ó. Eu vou cortar ela quando tiver 100 alunos aprovados. Só esse mês foram 3, tá? Já são 12. Então, assim, milagre, pessoal, não tem como milagre, né? Assim, vou passar sem estudar? Não, tá? Você precisa executar o método, você precisa praticar o método, tá? Então, assim, você tem que ter um mínimo de dedicação, tá? Um mínimo de dedicação. Por exemplo, Léo, tem aluno teu que não passou em medicina? Tem, tá? Tem vários alunos que não conseguiram passar em medicina. Por quê? Porque o cara procrastinou. O cara o dia inteiro no Instagram procrastinando. Entendeu? Então, assim, tu pode usar o método que for. Se o cara passa o dia inteiro no Instagram procrastinando, é óbvio que o cara não vai passar. Entendeu? Eu mando não usar as redes sociais. Aí o cara vai lá e usa as redes sociais, é óbvio que não vai funcionar. Entendeu? Então, assim,
você precisa ter dedicação, você precisa ter consistência. Então, quando você entende que é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, tá? E essa maratona não é 3 anos, tá? Anota aí, a maratona não é 3 anos. 3 anos é o dono do cursinho que quer que você entenda isso, para ele continuar ganhando todo ano. Todo ano ele ganha, entendeu? Você é reprovado, você tem que pagar todo ano para ele, entendeu? Enfim, ele fala isso. Aí ele passou em medicina? Nem ele passou em medicina, como é que ele vai querer dizer que é 4 anos? Enfim, então entendam que quando você tem consistência, você pensa no longo prazo, é melhor você estudar 4 horas por dia do que estudar 8. Estuda 4 horas, mas daí estuda todo dia. Replica aquilo, né? Tem que ser um estudo replicável, tá? Tem que ser uma coisa replicável. Então, assim, dentro do método você vai ter o que tu tem que estudar, como que tu tem que estudar, por que você tem que estudar, qual conteúdo você vai estudar mais, qual conteúdo você vai estudar menos, vai ter tudo lá. Tem o algoritmo ATM, que é o passo a passo. A Jo, ela fala o seguinte: sou aluna do Léo e o método mudou minha vida. Olha que legal, pessoal. Olha que legal isso. Muito, muito legal. Ó, a Beatriz perguntou: terminei o ensino médio em 2017. É possível começar a estudar do zero? É possível, querida, tá? É possível, entendeu? Assim, eu tenho várias histórias aqui para contar para ti. Por exemplo, tem uma aluna nossa que tem filho pequeno, o João, 3 anos, com 38 anos, então ela parou de estudar há 20 anos atrás. Tu tá no lucro ainda, né? Tu é em 2017. Ela parou há 20 anos atrás. E ela conseguiu, em poucos dias estudando, ela conseguiu passar. Tem uma outra aluna nossa, Giane, que ela passou também, em poucos dias, ela conseguiu passar com 2 filhas pequenas, estudando sozinha em casa. Tem a Flávia, passou também em menos de 60 dias, com 27 anos, tinha terminado o ensino médio há 10 anos atrás. Enfim, eu posso citar até amanhã aqui vários casos. A Carol, né, o Gian, tem vários alunos aí que passaram com dias, não foi anos, dias, após aplicar o método, né, após estudar de forma correta. Ó, a Lara perguntou: Léo, o método de tratamento foi pensado por ti para estudar de forma correta para passar em medicina especificamente? Sim, ele foi desenvolvido para quem quer ser médico, tá? Ele é um método de estudo para quem quer virar médico, para quem quer ser doutor ou doutora, tá? Eu desenvolvi essa metodologia porque eu era burro. Eu tinha TDAH, então transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, eu era burro, não aprendia, eu era uma porta. Eu não sabia estudar, não sabia fazer nada. Então eu desenvolvi esse método. Ele funciona com outros cursos? Acho que não, tá? E eu até recomendo, se tu quer, por exemplo, fazer direito, quer fazer engenharia, você quer fazer medicina veterinária, não entra no método, tá, Lara? Porque o legal do método não é nem... Óbvio, vai ter o método, vai ter teu passo a passo, mas sabe o que é legal do método? É a comunidade, entendeu? Tu vai ter mentorias, tu vai ter um acompanhamento, vai ter várias pessoas ali que querem medicina, que respiram medicina. Então, você entrar nesse ambiente e você quer direito, por exemplo, ou você quer engenharia, não vai agregar valor para você, tá? Ó, também tenho TDAH e muitas vezes quando crianças somos chamados de burros. Mas não existe aí, não existe, senão eu não estaria na medicina, né? Se eu fosse o burro, se eu tivesse um déficit cognitivo, né, um déficit intelectual, eu não estaria na medicina, concordo? Então, assim, se eu passei com TDAH, qualquer um de vocês consegue, porque para vocês é bem mais tranquilo, tá? Quem tem TDAH é 10 vezes mais difícil. Aí tu pensa, eu não tinha apoio da minha mãe empregada doméstica, não tinha dinheiro nem para ela, imagina para me apoiar. Meu pai, analfabeto, ele era sapateiro. Sabe o que é sapateiro? Ele arruma o calçado. Essa é a profissão dele. Então, sem apoio da família, com TDAH, estudando sozinho em casa, estudando e trabalhando, cara, se eu conseguir passar com o ProUni 100%, né? Sabe o que é o ProUni? Compete com o Brasil inteiro, entendeu? Então não é que nem vestibular. Vestibular tu compete só com as pessoas do vestibular. ProUni é com o Brasil inteiro. Então, assim, se eu conseguir, meu querido, minha querida, qualquer um consegue, tá? Qualquer um consegue. Se eu conseguir passar em medicina, cara, qualquer pessoa no Brasil consegue. Entendeu? E é muito louco, porque eu tive alunos da roça, trabalhando na roça, conseguiram passar. Eu tive alunos, filho pequeno, não é um filho, é 2, conseguiu passar. Olha, eu tenho só um filho, também temos aluno com filho. Léo, eu sou da periferia, temos alunos da periferia também, que passou inclusive na federal.
Onde que eu vejo, Léo, essas histórias? Tem uma playlist no meu canal do YouTube chamado Podcast ATM Ouro. Vai lá e assiste. Tem todos os depoimentos lá. Tá? E essas pessoas que eu estou citando aqui tem o depoimento delas lá. Eu só falo que consigo provar. Eu tenho vários alunos que passaram em medicina, só que eu nem conto a história deles, porque não tem depoimento deles, não tem o vídeo. Eu nem falo. Eu tive um aluno, por exemplo, que passou em São Paulo com ProUni 100%. Eu não falo o nome dele, é Pedro o nome dele. Por que eu não falo do Pedro? Porque ele não tem vídeo dele. Ele falou assim, pô, Léo, beleza, tu me ajudou e tal, segui teu método, mas eu não quero fazer live contigo. Eu, beleza. Show de bola. Só falo os que tem prova, né? Então, assim, é uma meta que eu tenho, ter 100 alunos aprovados. Quando tiver 100 alunos aprovados, eu vou cortar essa pulseira aqui, ó. Tem escrito nela, desistir não é opção. Por quê? Não tem opção para ti, meu querido. Não tem opção para tu desistir da medicina. Não existe opção. Desistir não é uma opção para você. Não tem opção. Ou tu passa em medicina, ou não tem outra. Não tem o B. Entendeu? Desistir não é uma opção. Ponto. Desistir não é uma opção. Ponto. Tá? Anota aí, fagocita esse conhecimento e não esquece ele. Ó, a Manu falou, o método tradicional faz a gente pensar que somos burros. Principalmente com TDAH. Exato, eu saí da escola achando que eu era burro. Basta desenvolver métodos que apoiem esse déficit, né? Basta seguir métodos científicos, tá? Corrigindo aqui. Seguir métodos que são comprovados pela ciência, tá? É isso que você precisa. O Ismael falou, também sou do bonde dos que queriam medicina. Seja bem-vindo, Ismael. Mas migraram para as áreas vizinhas. Hoje curso farmácia, mas não desisti da medicina ainda. Bora lá, vamos cancelar essa matrícula aí, Ismael. Focar numa coisa só, cancela a farmácia, tá tirando a vaga de alguém. Bora, vem comigo que eu vou caminhar com você até a medicina. Vamos lá, sem medo, sem medo. Passar em medicina já é difícil, imagina fazendo outra faculdade. Tá? Não estou falando que é impossível, é possível tu passar fazendo a farmácia, tá? É bem possível. Joane Almeida, meu sonho, irei começar a estudar. Isso aí, querido, isso aí. É possível passar de primeira? É possível. Agora, se você vai passar ou não, vai depender de como que você vai estudar, como é que vai ser a tua dedicação, tá? Vai depender desses fatores aí. Beleza, pessoal? Então, assim, o objetivo de hoje então, era falar da neurociência, né? Para vocês já chegarem com esse conhecimento, né? Com uma noção aí na jornada você na medicina, tá? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Convida seu amigo, convida sua amiga que quer fazer medicina para ele participar da jornada, tá? Eu estou fazendo essas aulas de aquecimento para você chegar preparado, né? Para você já ter uma noção dos conteúdos, tá? Ó, tranquei enfermagem para me dedicar e passar em medicina. Parabéns, Karina, parabéns. Fico muito feliz e parabéns pela tua coragem, tá? Tem que ter coragem para fazer o que tu fez. Trancar a faculdade, né? Muitas vezes não tem apoio da família, então assim, meus parabéns, querida, fiquei bem feliz de ouvir isso, tá? De coração mesmo, de coração, parabéns, tá? Fico feliz demais de você ir atrás do teu sonho. A nossa vida é uma só, não tem duas vidas, é uma só, tá? Então assim, tenta fazer o máximo, faz dar certo esse sonho, corre atrás dele, eu vou te ajudar, eu vou caminhar junto com você, tá? Pode contar comigo, manda mensagem para mim, eu vou estar aqui, eu, a minha equipe... Às vezes eu não consigo responder todo mundo, minha equipe que responde, mas assim, vem com nós, vem comigo que a gente vai chegar na medicina, tá? E aí quando você for doutora, Karina, a gente vai dar a risada aí, vai contar a tua história e a gente vai dar a risada das dificuldades.